Bom dia a todos, bem-vindos à primeira sessão da iniciativa Nós e a Pandemia. Esta é uma atividade desenvolvida no âmbito do Plano de Atividades do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio. O nosso objetivo é dinamizar debates sobre temas importantes da nossa realidade atual, ouvindo os principais intervenientes da comunidade escolar. Estamos a realizar esta sessão nas instalações da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova em Almada, a quem desde já agradecemos toda a colaboração técnica e apoio prestado, nomeadamente ao nível das instalações. A sessão está a ser transmitida em direto nas salas de aula dos alunos do ensino secundário da Escola Daniel Sampaio e pode também ser seguida por toda a comunidade educativa através da página da FCT e pelo canal YouTube. A sessão de hoje, Nós e a Pandemia, é sobre o tema do isolamento social. Para a preparar, fomos ouvir os alunos do secundário da Escola Daniel Sampaio e recolhemos perguntas relacionadas com esta temática. Fizemos uma seleção e, para dar resposta a algumas dessas questões, temos connosco um painel de convidados. Alguns integram o Conselho Geral e temos também alguns convidados especiais. Obrigado, Luís. Passamos então a apresentar todos os convidados e eu vou seguir a ordem que temos aqui. Portanto, temos aqui o Dr. João Covaneiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada, responsável designadamente pelos pelouros da educação, do desporto e da juventude. É também membro do Conselho Geral, em representação do município de Almada. Depois temos o François Ponce, que é representante dos pais e encarregados de educação, integra também o Conselho Geral. A professora Sara Moura, que é diretora do agrupamento de escolas Daniel Sampaio. O professor Dr. Joanás de Melo, da FCT, licenciado e doutorado em Engenharia do Ambiente e Sistemas Ambientais, professor associado na Universidade Nova de Lisboa, investigador no CENSE, fundador e presidente do GIOTA, que é uma associação ambientalista, e de referir também que a FCT integra o Conselho Geral do agrupamento. Depois temos a professora doutora Teresa Seabra, licenciada em Pedagogia e doutorada em Sociologia, professora auxiliar do Departamento de Sociologia do SCTE, diretora do curso de mestrado em Educação e Sociedade, investigadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. Temos Ana Ramos, representante do pessoal não docente, integra também o Conselho Geral do agrupamento. E temos o Diogo e a Joana, ambos alunos do 12º ano, integram o Conselho Geral e são representantes dos alunos no Conselho Geral. A todos, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, sejam muito bem-vindos. E então, não perdendo aqui muito tempo, a sessão terá a duração de 1 hora, como foi dito já, agora vou passar aqui a apresentar o professor Luís, é também professor do agrupamento de escolas Daniel Sampaio, portanto é moderador, e eu sou o Pedro Santos, também integro o Conselho Geral, tal como o professor Luís, sou representante também dos pais e encarregados de educação. E então passava aqui às perguntas e iria começar pela doutora Teresa Seabra, e estas perguntas importa dizer que foram recolhidas então junto dos alunos e, portanto, expressam preocupações deles. E a pergunta é, até que ponto a ausência de relações interpessoais presenciais afeta o aproveitamento, o desenvolvimento, a motivação e o desempenho escolar dos alunos? Professora? Muito bom dia, venho agradecer o convite, antes de mais, honra. É verdade, combinámos tirar a máscara. Certo. Percebe-se melhor, creio eu. Então eu vou ser muito breve, mesmo telegráfico, depois não sei se pode haver algum debate ou alguma troca. Entre nós, claro que sim. Portanto... Claro que sim. O que penso que deu para experimentarmos todos e verificarmos é que a presença permite um nível de comunicação muito superior, ou seja, não é só a comunicação verbal, é toda a comunicação que se faz pelo olhar, pelos gestos, pela distância, pelo toque, pela expressão facial, pelo tom de voz, tudo isso tem outra realidade e, no fundo, é muito importante para a educação, neste caso específico que nos ocupa, sobretudo porque nós vamos apercebendo que a educação, e acho que tomamos uma consciência acrescida sobre isto, educar não é, está longe de ser transmitir conhecimentos, não é? É uma visão muito redutora e empobrecedora do que é educar. E, portanto, a comunicação de expectativas, que é tão importante para a aprendizagem, expectativas positivas, não é? Se forem negativas pode ser um bloqueio, mas se forem positivas sabemos que é um motor muito importante da aprendizagem.
são muito mais eficazmente transmitidas se houver a presença física. Portanto, a presença física revelou-se, penso eu, tanto para professores como para alunos, digamos, a pandemia trouxe-nos a confirmação absoluta de que é indispensável. Essencial. Portanto, no fundo, fica um ato educativo muito empobrecido e, de facto, muitos alunos, os que, sobretudo, dependem mais das expectativas que lhes são comunicadas, esses ficam Mais fragilizados. em mais prejuízo, em maior prejuízo. Professora, depois pedia-lhe só que pudesse pegar no seu micro para nos ajudar na questão do som. Peço desculpa, tem razão. Eu tinha feito o sinal, mas depois não quis interromper o raciocínio. Portanto, de facto, constatou-se que houve um impacto, não é? Aquilo que é o desempenho, portanto, a motivação também dos alunos. Eu gostava de complementar aqui um bocadinho, e pedir aqui à professora Sara Moura, também relativamente a esta questão, este impacto da ausência de relações interpessoais, de facto, na motivação, no desempenho, naquilo que é o percurso dos alunos. Eu concordo inteiramente. Esqueço do microfone, foi da máscara. Eu concordo inteiramente com a doutora Teresa Seabra e acho que a presença, aliás, acho que tudo isto, toda esta situação de pandemia levou a que nós nos fôssemos adaptando a situações novas, ensino à distância, etc. E creio que correu até bastante bem, sobretudo agora já nesta última parte, creio até que, portanto, no primeiro confinamento nós fizemos muito, creio eu, mais o acompanhamento emocional, não deixar ninguém para trás, não cair, não deixar ninguém ficar mais frágil. E agora neste segundo confinamento foi mais no sentido de as aprendizagens tiveram um peso mais forte do que só o acompanhamento. E acho que ficou bastante claro para todos que nada substitui o presencial, não é? Acho que todos nós fizemos também aqui mesmo em Almada alguns inquéritos aos alunos, aos pais, tanto na altura do primeiro confinamento como do segundo, e de facto todos, se calhar não tanto como nós esperávamos, mas o que é certo é que todos foram unânimes praticamente unânimes em dizer que a presença fazia sempre muita falta. E não posso deixar de dizer que são, de facto, os mais frágeis, aqueles que sentiram mais dificuldade. E, sobretudo, os ciclos, portanto, mais o primeiro e o segundo ciclo. São de longe, onde se nota mesmo agora, que estamos a fazer, portanto, para tentar recuperar aprendizagens, etc., é onde se notam realmente mais lacunas, tanto no primeiro e segundo ciclo. O terceiro ciclo depende muito dos casos e creio que no secundário até tivemos vários alunos a dizer que até estavam melhor em casa porque se conseguiam organizar melhor. Portanto, é diferente. Naturalmente, porque os alunos do secundário estariam já mais preparados para esta distância. Em termos de autonomia, têm outra... E os outros, de facto, dependentes da questão presencial. Muito Exatamente. bem. Portanto, obrigado. Notou-se imenso em termos de ciclos. Obrigado pelo testemunho. Eu gostava de pedir ainda relativamente a esta primeira pergunta também. Peço só desculpa, é só possível, eu só gostava de dizer, e como ainda estamos um bocadinho no início, dizer que, com certeza, reforçar como diretora do agrupamento os agradecimentos às entidades que aqui estão, mas queria também dar e dizer que é uma iniciativa que me orgulha muito porque parte do Conselho Geral, e normalmente os Conselhos Gerais, em todas portanto, nas escolas que eu pelo menos conheço, e posso dizer que é a grande maioria, são portanto, um órgão que está um pouco, não sei, à parte, não é? Embora tenha realmente todas as valências, porque tem professores, alunos, funcionários, docentes e também a comunidade, mas aqui foi de facto, eu quero agradecer, também aqui ao Presidente do Conselho Geral, o professor Alberto Monteiro, que está ali, que foi esta iniciativa que é, penso eu, muito original em termos de pôr o projeto educativo da escola, de facto fazer o projeto educativo da escola, os saberes em rede. Eu queria deixar também aqui este agradecimento, há um bocadinho fora, mas eu não podia deixar de o fazer. Agradecimentos são sempre bem-vindos, portanto, muito obrigado. Eu acho que em nome do Conselho Geral agradecemos também o agradecimento feito pela escola. Relativamente a esta primeira pergunta ainda, e portanto esta ausência de relações interpessoais, eu gostava de ouvir também aqui o Dr. João Covaneiro, do ponto de vista da Câmara Municipal, e que também tem uma responsabilidade direta naquilo que é, pelo menos, o primeiro ciclo, diretamente mais envolvido, o impacto que teve neste aproveitamento, neste desenvolvimento, na motivação dos alunos. O que é que nos pode acrescentar? Agradeço, creio que está ligado. Sim. Obrigado. Quero cumprimentar naturalmente os membros do painel e os colegas do Conselho Geral, dizer que, de facto, como a professora Sara nos referiu aqui,
verdadeiramente magnífico constatar como um Conselho Geral, que deve ser um órgão vivo, representante da comunidade e construtor daquilo que é o papel da comunidade ao serviço da escola, da comunidade educativa, está aqui a materializar desta forma tão interessante. E por isso quero felicitar todos os colegas do Conselho Geral por esta magnífica iniciativa e felicitar os estudantes que estão a acompanhar-nos e as famílias que também assistirão. Depois queria dizer que, relativamente a estas questões, muito já foi dito pelas duas intervenientes anteriores, e nós temos, naturalmente, a pandemia demonstrou aquilo que de mais frágil a nossa sociedade tem. Ela colocou em evidência aquilo que são, por exemplo, situações de maior carência, de maior desregulação, e isso ficou particularmente visível. Não é a mesma coisa estar numa situação de confinamento numa casa com divisões em número suficiente, com conectividade suficiente, ou estar numa casa com poucas divisões, com poucas condições para que a família se organize e para que possam os membros do agregado familiar desenvolver o estudo e o acompanhamento do trabalho também à distância. E, portanto, este confinamento foi um revelador muito intenso daquilo que são as dificuldades que algumas das famílias vivem e, portanto, expôs muitas das assimetrias que temos. Foi já referido também, e eu queria destacar, há algumas situações até de fragilidade acrescida. Há contextos disfuncionais em que a violência doméstica é uma realidade e a escola assume um papel muito importante na revelação de algumas dessas situações. Portanto, eu sou defensor da importância do presencial, em particular, como foi dito, em níveis muito mais baixos de escolaridade ou em níveis iniciais. Se, por exemplo, um aluno com autonomia, porque já desenvolveu um conjunto de competências e conhecimentos, consegue acompanhar um conjunto de aulas online, uma criança que está ao nível dos primeiros anos de escolaridade, que ainda não adquiriu a escrita, por exemplo, depende muito do apoio das famílias. Depende muito. E nem todas as famílias têm condições para fazer esse apoio. Ou porque não têm condições materiais, ou porque não têm condição de tempo, ou porque não têm... Até porque acontecia o teletrabalho ao mesmo tempo também, em muitas famílias. Mas também temos que saber que há muitas famílias que não têm conhecimento, Também. não têm saber para o fazer. Uhum. Nós vivemos num concelho, e não só, vivemos num país em que ainda há 5% de analfabetos, por exemplo. Há 5% de analfabetos em Portugal. Sabemos que o analfabetismo acompanha as bolsas de pobreza e que pessoas ou analfabetas ou com baixa escolaridade terão muita dificuldade em acompanhar os seus filhos. Eu pessoalmente tenho um doutoramento e quando acompanhava o programa de primeiro ciclo em algumas áreas do meu filho, às vezes tinha que fazer aqui uns exercícios de memória muito aprofundada e, portanto, quero deixar isto muito claro. Mas também, e não me querendo alongar muito, eu queria dizer que, por outro lado, como foi referido, a questão do presencial, eu acredito naquilo que é a inteligência coletiva. Acredito numa coisa que, em termos de ciências de educação, se fala que é o socioconstrutivismo, ou seja, aprendemos melhor uns com os outros e em grupo. E esta lógica de aprender em grupo facilita os processos de aquisição de conhecimento, é mais difícil quando mediada por tecnologias e quando mediada por ecrãs. Mas eu também acho que não se deve, desculpem a expressão, deitar fora o menino com a água do banho. Ou seja, houve um conjunto de ganhos e de aceleração num conjunto de aprendizagens relativamente à utilização de recursos tecnológicos que hoje fazem parte do nosso cotidiano de todos, que não podemos descurar e que temos que continuar a aproveitar. Porque as tecnologias são uma ferramenta útil. E essa ferramenta útil pode, em alguns casos, também ajudar a resolver problemas. Por exemplo, há contextos em que o reforço pela possibilidade da utilização de sistemas de aulas remotas pode ser uma ferramenta muito útil. Os alunos da Daniel Sampaio, por exemplo, podem ter experiências de aprendizagem que envolvam alunos de outros cantos do país ou de outras partes do mundo e possam ter aulas até com especialistas, por exemplo, aqui da universidade, possam estar a dar uma aula específica remotamente. E, portanto, quero dizer que há coisas muito negativas e aquilo que é provavelmente mais negativo é as disfunções da nossa sociedade que se tornam mais evidentes. Depois, as questões de processos de aprendizagem mais difíceis, sobretudo em momentos em que os alunos, em momentos de aprendizagem em que não têm ainda autonomia.
Mas também há coisas positivas que eu acho que devemos preservar. Muito obrigado. Obrigado. Aliás, o exemplo desta sessão, que está a ser transmitida nas salas de aulas dos alunos, se calhar há 2 anos atrás não seria pensada e foi concretizada desta forma e, portanto, é um exemplo disso mesmo. Muito obrigado. Eu passava agora aqui ao Luís para dar continuidade às questões. Não, vais passar a segunda agora. Então, pronto, até agora percebemos que há de facto uma afetação nas relações interpessoais. Há neste momento algum estudo referente ao rendimento das aulas online? Temos dados objetivos que permitam dizer isso? Professor Joanás? É assim, nós temos tido bons dias, primeiro, muito obrigado por esta iniciativa. Eu acho que é mesmo muito bom que estas coisas sejam discutidas e que sejam organizadas neste contexto. Quando me perguntam como é que as coisas estão a funcionar, eu costumo responder que eu consigo funcionar, enfim, nos dias bons a 90%. Em termos de transmissão de conhecimentos, consegue-se fazer esse trabalho ao nível universitário. Estamos a falar de estudantes que já estão habituados a este tipo de interação. Em alguns cursos até já era, enfim, não direi a rotina completa, mas já era relativamente comum haver este tipo de situações e, portanto, é possível trabalhar desta maneira. Como já foi dito, e eu estou completamente de acordo, nunca é a mesma coisa do que o presencial. Não tanto na componente de aquisição de conhecimentos, mas na componente de socialização, por um lado. Por exemplo, nota-se que é mais difícil eles fazerem trabalho de equipa por não estarem juntos. Isto é uma componente muito importante em muitas áreas, em particular na área em que eu trabalho, que é a engenharia do ambiente. É absolutamente essencial o trabalho de equipa. Nota-se que há uma perda de eficácia, à vontade entre eles próprios ao fazer esse tipo de trabalho, e há uma quebra de relações sociais de uma forma mais geral. Iniciativas como esta que nós estamos aqui a fazer hoje, às vezes até reuniões de departamento, não é a mesma coisa nós estarmos na mesma sala ou estarmos à distância. Uma parte muito importante da conversa não é na sala, é no corredor. E isto é verdade, nós somos, enfim, animais sociais, essa componente é de facto muito importante. Mas eu sou sempre adepto de, quando nós fecha uma porta, abre uma janela. E se é verdade que a pandemia teve consequências terríveis, elas aqui já foram referidas, há de facto um enfatizar das fragilidades da nossa sociedade a todos os níveis, e isso é algo que nos deve fazer abrir os olhos e perceber que há coisas que nós temos mesmo que cuidar seriamente. Só para citar 2 ou 3, a situação das pessoas mais frágeis, em particular mais idosos. A situação miserável dos nossos transportes públicos, que é um tema, aliás, importante. Já era importante antes da pandemia, continua a ser durante, e eu espero que venha a ser mais no futuro. As questões ambientais. A pandemia é uma consequência do maltrato da natureza. E isto é uma dimensão que tem sido quase nada discutida. Parece que está toda a gente ansiosa em voltar ao antigo normal. Não vai haver antigo normal. Para melhor e para pior. Em alguns aspectos, para pior, porque estamos a ter, de facto, um grau de dificuldade maior na socialização, em lidar com uma série de coisas, mas em algumas coisas para melhor. Não só em relação às ferramentas, como em relação a percebermos que há coisas que nós antes fazíamos que eram inúteis. Dou só um exemplo. A complicação que era fazer provas de doutoramento ou de mestrado à distância antes da pandemia, e agora toda a gente acha que isso é uma coisa verdadeiramente óbvia. Não era invulgar eu perder 2 dias para ir a Bruxelas ou a sítio qualquer, ter uma reunião de 2 horas. Isso acabou e nunca mais vai voltar, felizmente. Agora, acho que falta aqui uma outra dimensão, que é nós percebemos que temos de facto uma sociedade frágil, pouco resiliente, em muitas dimensões. Eu citei aqui 3, o aspecto social, o aspecto do transporte público, as questões ambientais, e era bom que as pessoas tomassem consciência que temos de fazer muito melhor num conjunto de dimensões, em que estas são apenas algumas. Podia falar do sistema de saúde, que eu não sou todo especialista, claro. Podia falar de uma série de outras coisas. É muito importante ganharmos essa consciência de que temos de fazer melhor e usar ferramentas como o Conselho Geral da Escola Daniel Sampaio, ou como as organizações da sociedade civil em geral, que é outra aprendizagem que tem que ser feita
e que é muito mais difícil de fazer desta forma remota. Nós temos uma sociedade que intervém pouco na comunidade. Temos pouco sentido de comunidade, temos um bom sentido de solidariedade. Quando conhecemos as pessoas, somos muito do coração em ajudar quem nos está próximo, mas temos pouco sentido de comunidade e sentido de organização em comunidade, a todos os níveis. E esta é uma ocasião boa para nós repensarmos um bocadinho a nossa maneira de funcionar nessa matéria. Muito bem, muito bem. Doutora Teresa, fragilidades, resiliência, voltando aqui à questão, o ISCTE tem já algum estudo feito sobre esta questão do rendimento das aulas online? Não, que eu conheça não. De facto, tem-se realizado alguns questionários, como já a professora Sara também referiu, na escola secundária, pais, alunos, alunos e professores sobre a experiência de ensino online, que não são, no fundo, não é a mesma coisa do que fornecer e formatar um curso à distância, não é? Portanto, o que nós fizemos, e agora há muita confusão, não é? Qual é o balanço que se faz do ensino online, da educação feita à distância, ou à distância, como agora se diz, são coisas diferentes. Nós não formatámos, pelo menos ali no ISCTE, penso que foi a generalidade da experiência no ensino superior, nós adaptámos-nos, no fundo fazendo uso do novo meio, à distância, às aulas que tínhamos. No fundo, fizemos adaptações, mas não formatámos novos cursos numa nova modalidade que existe, já experimentada, essa sim já tem sido avaliada. Portanto, basta ver, nós temos a Universidade Aberta, portanto, que é uma universidade que funciona exatamente à distância, toda ela, e há experiências por todo o mundo desse género, já com décadas, não é uma novidade propriamente. E aí há estudos, há resultados, sobretudo, o que, digamos, se destaca desses estudos é o facto de ser um tipo de ensino que tem como consequência uma grande taxa de desistência. Portanto, o problema é manter os alunos, mobilizá-los para fazerem os seus percursos formativos até ao fim. Portanto, há taxas de desistência muito superiores do que no ensino como é comumente praticado. Neste misto, que aliás assumiu muitas configurações, não é? Portanto, nós já há pouco estávamos a falar, foi chamado o ensino híbrido, não é? Hoje até falou-se muito do ensino híbrido, e foi uma experiência que, ao que parece, não correu bem nem para professor nem para alunos, tanto é que agora, quando foi o retomar das aulas presenciais, no caso do ISCTE, a opção foi, como toda a gente teve uma experiência muito má no primeiro semestre do ensino híbrido, portanto não se adaptou, não foi bom para ninguém, não houve um balanço positivo, nos tais questionários isso foi revelado, etc. Então a reitoria disse simplesmente para cada professor ver como seria melhor concluir o semestre. Nós estávamos no final de aulas, mesmo já só com 4, 5 semanas, e portanto a maior parte permaneceu online, ou melhor, levou o semestre todo nesse regime, porque o híbrido, o misto, configurou-se ainda como uma situação menos proveitosa, pronto, porque depois é muito diferente, um professor não consegue simultaneamente, não tem o dom da ubiquidade, não é? Não pode estar a fazer duas coisas diferentes ao mesmo tempo, portanto está atento, está a relacionar-se, lá está, face a face com quem está presente, não pode fazer simultaneamente bem com quem não está, portanto em certa altura nem estão satisfeitos os da sala, nem estão satisfeitos os que estão à distância, porque o professor faz a chamada quadratura do círculo, mas que depois de facto não resulta bem. Portanto, foi assim, digamos, em termos de experiência, o que se concluiu, pode dizer-se mais dos questionários realizados, que não resulta bem, que é de facto uma solução que não agrada a ninguém. O resto, formatar à distância, julgo eu que, não sei se aconteceu sempre, também não temos essa noção, porque houve muito poucas respostas, o último questionário foi feito para aí há 3 semanas e ainda havia muito poucas respostas. Fizemos um encontro há pouco tempo sobre exatamente as alterações pedagógicas decorrentes desta experiência e pronto, a constatação que se tem, a ideia que se tem é que houve um grupo ainda assim significativo de professores que conseguiu adaptar, reformatar, pensar sobretudo em aulas, e isso eu acho que foi um avanço, até falo por experiência própria, quer dizer, havia modalidades de relação e trabalho com os alunos em sala de aula, para que o ensino deixasse de ser, e eu acho que isso vai ser uma coisa que todos é um caminho que estamos todos a fazer, por mais que se resista, é de deixarmos ao professor o papel exclusivo de transmitir conhecimentos, não é? Porque efetivamente
nunca como hoje estão armazenados e muitas vezes com grande qualidade, quantidades de conhecimentos, não é? Portanto, é preciso para além desse papel, no fundo é muito mais exigente para o professor, não é? Portanto, preparar trabalhos, tem que pensar como é que o aluno vai aprender. E, portanto, ele não aprende só ouvindo, também aprende fazendo e aprende autonomamente procurando, etc, etc. E, portanto, eu e outros colegas aproveitámos estas condições particulares para pensar em trabalhos para os pôr a fazer no tempo da aula, portanto, e discutirmos os resultados, questões, quizzes, enfim, uma série de exercícios que os mobilizavam para estar ativos, porque então, online, se estivermos a falar com imagens de não sei quantos alunos, quer dizer, os alunos são virtuais, a relação quase não existe, eu acho que aí a maior parte, mesmo Claro. que resista a encarar essa realidade, a maior parte, digamos, está o professor muitas vezes a falar sozinho ou quase. Pronto, É isso. É isso. Pronto. No nosso agrupamento, professora Sara, o rendimento das aulas online, há alguma percepção? Bom, como eu disse, fizemos vários questionários, uns de escola, outros em relação ao projeto Novos Tempos para Aprender, das escolas de Almada, as 15 escolas de Almada, e estamos a fazer ainda algum tratamento de dados. Como eu disse, na maior parte, e gostaria depois também de ouvir falar, portanto, os alunos, porque eles fizeram esses questionários e acho que é interessante ver algumas das respostas. E continuo a dizer aquilo que disse antes, completamente diferente em relação aos ciclos, portanto, quando os ciclos sempre secundário, nós temos a noção de que as aprendizagens foram feitas, pronto, mais as aprendizagens do que depois a avaliação, o medo deles ao voltar para a escola era, quando voltámos, era e agora vamos fazer as avaliações, porque é o problema das avaliações no secundário. Mas de resto, sentimos que realmente as aprendizagens foram feitas de forma diferente, mas muitos até disseram que se tinham organizado de outra maneira, mas tinham organizado bem. Nos primeiros de iniciação, de primeiro e segundo ciclo, foi mais complicado. Aí sim sentimos, porque claro que não é a transmissão de conhecimentos, eles precisam de fazer, não é? Eles têm que aprender, pronto, toda a parte de socialização é extremamente importante no primeiro ciclo. E aqui notamos muito que não. E os nossos colegas, sobretudo no segundo ciclo, que receberam alunos do quarto ano, do ano passado, sentem que há, de facto, uma quebra muito grande. Em termos é aquilo que nós sentimos e é aquilo que vemos por aquilo que eles também dizem nos inquéritos. Mas, portanto, é que são situações completamente diferentes em relação aos vários ciclos. É isso que nós temos. Muito bem, vamos então ouvir agora os alunos. Começando pela Joana, qual é a percepção que vocês têm do rendimento das aulas online? Como é que viveram este tempo? Bom, eu falo não só por experiência própria, mas também pela experiência que eu tenho ouvindo dos meus colegas. No geral, nós sentimos que o rendimento acabou por diminuir. Portanto, nas aulas online, a dinâmica que havia da sala de aula do professor, de esclarecer dúvidas com o colega do lado, todos nós discutirmos um pouco a matéria em si, essa dinâmica acabou por desaparecer e, pelo menos, eu penso que é algo que é muito essencial para a nossa aprendizagem. Portanto, nós não somos só alunos, nós também somos seres humanos, também precisamos de interação com os nossos colegas. E por isso, no geral, foi mesmo o que se sentiu, o rendimento diminuiu. Nós, quando tínhamos alguma dificuldade, especialmente durante o trabalho autónomo, que havia uma grande componente de trabalho autónomo, nós não tínhamos aquela coisa de, ok, vou já perguntar à professora. Não, havia também um bocadinho aquele entrave de, ok, estou sozinha em casa, o que é que eu vou fazer agora? Então acaba por ser também um pouquinho desmotivador, mas também houve alguma componente positiva. Pronto, alguns alunos sentiram de facto, tal como já foi referido, que conseguiam organizar melhor o seu tempo, como o trabalho era mais autónomo, tinham mais, portanto, controle sobre o que é que eles próprios iam fazer, controlavam melhor os horários, portanto não foi tudo negativo. Obrigado, Joana. Diogo? Sim, sobre primeiro cumprimentar o painel de convidados e sobre as aulas online, penso que, tal como a Joana disse, não foram só pontos negativos, porque nós, não desfazendo o trabalho dos professores, porque é um grande esforço das duas partes que tem de ser feito para que as aulas online corram bem,
mas penso que o nosso rendimento ficou bastante afetado e toda a dinâmica que nós tínhamos de sala de aula com os nossos colegas, com o professor também, penso que ajudava muito na nossa aprendizagem e foi uma das coisas que eu notei que, pronto, foi um bocadinho menos bom. Tal como o professor Joanás também referiu, nós somos animais sociais, não é? E precisamos desta componente de estarmos uns com os outros, e com o confinamento, esta ausência alguma ausência de relações interpessoais, penso que foi um bocadinho mau, porque acaba por ser um dos nossos escapes, digamos assim, uma das nossas maneiras de, às vezes, lidarmos com certos problemas, uma conversa com alguém, e foi uma coisa que, parecendo que não, pronto, deixámos de ter, e acho que isso também foi um ponto negativo. Mas sim, sobre as aulas online, também como foi dito, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, e portanto nós também temos de olhar para isto como um bocadinho uma oportunidade para tentar nos concentrar noutro tipo de coisas, se calhar descobrirmos novos horizontes, novos interesses, e no meu caso eu tentei lidar um bocadinho dessa forma, não vendo só, ok, estou aqui um bocadinho preso em casa, pronto, vamos olhar isto como uma crise, digamos assim, mas não vamos tentar arranjar formas de lidar com esta situação e de assim, pronto, tirar alguns benefícios também do confinamento, não é? Eu pegava agora aqui nas palavras do Diogo e da Joana e ia passar aqui para uma outra questão e mudarmos aqui um pouco o sentido, mas vocês falaram aí de facto do distanciamento e do impacto que isso teve e daquilo que sentiram. Concretamente, na autoestima, pensando na autoestima, vossa, dos vossos colegas e aquilo que vocês percepcionam, até na questão de saúde mental, muitas vezes da forma como vocês encaravam que os vossos colegas e vocês próprios estavam a ultrapassar, como é que vocês sentiram esta questão? Portanto, o uso das máscaras, o distanciamento social, o terem que cumprir este afastamento e o impacto concreto na vossa autoestima e na vossa questão de saúde mental. Joana, podemos começar por ti? Bom, de facto, foi uma situação que nos apanhou assim um bocadinho desprevenidos logo no início da pandemia. Este ano, como já não era assim uma situação nova, nós já vínhamos preparados para isso, mas continua a ter uma grande influência, lá está, na nossa autoestima e também na nossa saúde mental. Nós, quando vemos pessoas de quem gostamos, pessoas queridas, que no caso acabam por ser os nossos colegas de turma, que deixam de ser colegas, passam a ser amigos, a nossa primeira intenção é mesmo ir abraçar, ir cumprimentar, estar em contacto com a pessoa. E agora assim, de repente nós chegamos à escola e há sempre aquele momento em que pensamos, não, ok, temos de dar um passo atrás e pensar que não podemos estar assim em contacto com essa pessoa, por mais que queiramos, porque podemos estar a pôr em risco tanto a nossa saúde como a saúde da outra pessoa e depois dos entes queridos que nós temos. E, portanto, acho que acaba por influenciar um pouco a nossa saúde mental nesse sentido, que é sentimos-nos sempre um pouco restringidos e até que ponto é que estamos a fazer o bem numa situação em que o que é o nosso bem pode acabar também por ser o nosso mal. Portanto, o que pode ser bem para o nosso estado emocional, sentirmos em contacto com as outras pessoas, pode estar a fazer o mal para a nossa saúde. Portanto, Joana, acho que é queria só aqui reforçar e pedir a tua opinião, nomeadamente na questão dos amigos, até porque os jovens foram postos aqui em causa em determinado momento alguma falta de cuidado que aparentemente estavam a ter nos seus contactos. Portanto, isso influenciou não apenas na escola, mas no teu círculo de amizades e nos teus colegas também. Portanto, vocês não se podiam ver, não havia aqueles encontros que vocês faziam, eventualmente festas ou convívios. Portanto, como é que te sentiste e como é que sentiste colegas teus, eventualmente, nessa questão de, para além da escola, nem sequer depois fora da escola era suposto andarmos a encontrarmos? Pois, foi uma coisa que reparámos que tinha mesmo de acabar, porque aqueles encontros que nós fazíamos no final da escola, os almoços, os convívios, tivemos de cortar tudo isso porque era uma situação em que nos estávamos a colocar de facto em risco. No entanto, nós, quando víamos que era possível, tentávamos encontrar ao ar livre, poucas pessoas, manter o distanciamento, utilizar a máscara, e mesmo durante os intervalos, agora durante o período de aulas presencial, pronto, acaba por nos facilitar um pouco os nossos encontros e permite-nos que estejamos um pouco mais uns com os outros, apesar de sempre ter de respeitar as orientações que foram impostas, pronto. E agora esperamos que a situação melhore para depois conseguirmos fazer mais encontros. Para voltarem os encontros, não é? Exatamente. Obrigado, Joana. Diogo, queria tu também a opinião sobre esta questão, nomeadamente para além da escola,
que a Joana já falou um bocadinho, mas para além da escola, o impacto no contacto de amigos, portanto, fora da escola, naquele circuito que vocês estariam mais habituados a ter e que tiveram que abdicar de todo ele. Sim, penso que de certa forma foi-nos imposta uma barreira, digamos assim, e imposta porque foi mesmo imposta, nos nossos convívios, mesmo na nossa expressão das nossas emoções, porque com o uso da máscara isso também compromete bastante, e toda esta dinâmica dos convívios, dos nossos encontros, agora tem de ser alterada, porque agora estamos numa fase um bocadinho melhor, mas ainda não acabou nada, ainda continuamos nesta situação bastante grave e, portanto, temos de alterar os nossos hábitos, temos de alterar a nossa forma de conviver uns com os outros e sim, de facto, foi e continua a ser uma coisa que afetou as nossas relações. Por exemplo, os nossos afetos, agora já ninguém chega ao pé de ninguém e cumprimenta como antigamente como antes nos costumávamos. Parece que já foi há muitos anos, não é? Exatamente, como antes nos costumávamos Mas, ó Diogo, cumprimentar. reforçar aqui uma questão, por exemplo, sobre a saúde mental, vocês sentiram colegas vossos a passarem de facto problemas desses, partilhavam essas conversas entre vocês nos vossos grupos de redes sociais? Sim, eu penso que sim, porque às vezes também, penso que também já vamos abordar isso mais à frente, as relações em casa, se calhar às vezes também podem não ser tão fáceis e o facto de estarmos sempre fechados em casa, para alguns colegas meus, se calhar pode não ter sido bastante positivo e daí podem ter sido bastante afetados por não terem o contacto que tinham para a escola, vir para a escola, estar com os amigos, conversar e toda essa dinâmica de convívio. Muito bem. Obrigado, Diogo e Joana. Eu ainda sobre esta pergunta queria ouvir a Ana Ramos, enquanto representante do pessoal não docente. Vocês, portanto, o pessoal assistente operacional, portanto, nas escolas, lidam diariamente com eles nos corredores, nas salas de aulas, às entradas, às saídas. Portanto, como é que foi esta questão do uso da máscara, portanto, desta perca da expressão, do sorriso, da falta do contacto? Como é que foi lidar com isto, do ponto até também vosso, de autoestima e da vossa própria saúde mental também, enquanto... Obrigada pelo convite. É assim, eu não ando muito pelos corredores, estou numa área muito específica, mas quando eu ando nos corredores, o que vejo é crianças que nos querem agarrar, principalmente crianças do primeiro ciclo, que nos querem agarrar, porque muitas das vezes nós somos um bocadinho psicólogos deles, muitas vezes, ou quase a grande maioria, quando estamos a falar de crianças de famílias carenciadas, nós somos um escape, percebemos N coisas que depois temos que transmitir ao professor para tomar as devidas precauções e é muito difícil dizer a uma criança do primeiro ciclo ou do segundo ciclo, mas principalmente do primeiro ciclo, que agora não podemos dar o abracinho, agora não podemos fazer isto, mas porque isso se antigamente fazia, mas estudante davas-me o abraço. Na área em que eu estou a trabalhar, que é na área da deficiência, é horrível, porque eles não entendem porque já não aceitam a máscara, nenhum deles consegue ter a máscara, e depois eles são miúdos que precisam de afetos, são miúdos que que a expressão deles, ou a nossa expressão, eles percebem se nós estamos ou não estamos zangados, se estamos ou não estamos a percebê-los, porque a maior parte deles não verbaliza, quando verbaliza é muito pouco, e a nossa expressão é que lhes diz o que nós queremos ou o que nós não queremos. Embora nós estejamos a falar, eles olham para a nossa expressão e conhecem-nos porque estão connosco há muito tempo e percebem, não, ela quer isto, eu tenho que fazer isto. Ana, como é que vocês lidaram com essa frustração de perceberem que estavam a ter dificuldade? É horrível, é o que eu posso dizer, porque eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente expressiva e para mim o abraço para eles, seja para qualquer criança, mas principalmente para eles, eu peço desculpa estar-me a focar muito mais neles, mas é a área que eu estou mais e posso, mas também sei que as minhas colegas nos corredores tiveram essa dificuldade, têm a dificuldade em
em dizer vocês não se podem juntar naqueles grupinhos com os brinquedos, ou partilharem brinquedos, trazer brinquedos, principalmente as meninas gostam muito de levar a bonequinha de não sei o quê, aqueles conjuntinhos, os meninos irem. É muito difícil dizer uma igreja que agora não podes partilhar esse brinquedo, mas porquê? Já antes fazia isto tudo. Sim, pôr as regras tornou-se difícil, não é? Os nossos nas unidades é muito mais difícil, porque são miúdos de muitas rotinas. São miúdos que não conseguem perceber se antes brincavam com aquele jogo, porque é que agora cada vez que eu brinco com o jogo tem que ser tudo desinfetado, eles nem sabem o que é que nós estamos a fazer. E jogamos muito com o abraço. O acalmar um autista muitas vezes é o abraço. O acalmar uma criança multideficiente é o abraço. Eles não verbalizam. Eles olham-nos e o nosso olhar, embora nós estejam a ver os nossos olhos, eles não conseguem perceber porque é só aquela parte. Não têm capacidade para isso. E é muito frustrante para eles. Eu senti-me bastante frustrada porque, como vos digo, sou uma pessoa de muitos afetos e aqueles miúdos precisam de muitos afetos. Todos eles, aqueles em especial. Todos precisamos e eles em especial. Aliás, todos precisamos. Obrigado, Ana, pelo testemunho. Luís. Passando agora aqui a outra questão que tem a ver com os hábitos e métodos de trabalho, que é também uma ideia que preocupou os nossos alunos. Como é que sentem que foram afetados os hábitos e os métodos de trabalho? E fazia esta pergunta ao François Ponce, representante dos pais, como pai, como educador. Como é que foram afetados os métodos de trabalho dos educandos, dos alunos? Primeiro, boa tarde a todos. Portanto, esta questão, de facto, há muitas formas depois de encarar o impacto nas metodologias de trabalho. Tem a ver, obviamente, com muita coisa que já foi dito aqui, nomeadamente as condições de trabalho para as crianças. Agora, uma coisa é certa, é que de facto isso trouxe uma obrigação de adaptação a uma maior autonomia de trabalho, de forma a organizar durante o dia os seus trabalhos. Houve obviamente aqui uma necessidade também de recorrer a tecnologias de informação que se calhar para os mais crescidos já era algo habitual, mas para os mais pequenos foi uma total descoberta. Portanto, aqui efetivamente essa parte acaba também para ajudar a uma preparação para o futuro educativo e essas alterações todas que vão acontecer daqui para a frente. De facto, penso que nós que sendo as metodologias de trabalho que vinham já da aprendizagem presencial e que espero que vão se manter, acabamos por ter aqui um acréscimo, uma melhoria. Obviamente aqui não há pontos negativos para apresentar, sendo que, mais uma vez, tudo depende do contexto. Em alguns contextos em que existia apoio dos pais, em que existia material informático, foi possível tirar o maior proveito dessas novas metodologias de trabalho. Ali, no sítio onde não existia, efetivamente já foi mais, talvez, agudizar as diferenças, porque enquanto essas crianças que não tinham pais para os apoiar, o material informático para os ajudar, acabaram por ficar mais atrás dos outros. Portanto, também, nesse sentido, podia haver por aí o único ponto negativo, é que efetivamente as condições levaram a uma agudização das diferenças vindas da situação socioeconómica, nomeadamente das famílias. Seria o único ponto negativo aqui, de facto. Muito obrigado, François. Dr. João Cavaneiro, a mesma questão acerca dos hábitos e métodos de trabalho. Sim. Eu gostava de começar por dizer que, naturalmente, a pandemia trouxe muitas coisas negativas, mas eu quero dizer que também trouxe algumas coisas positivas quanto à forma de nos organizarmos e de trabalharmos.
E a primeira, talvez a primeira questão que eu gostava de focar é que aquilo que nós tivemos não foi ensino à distância. Okay? Aquilo que tivemos foi uma coisa que se chama ensino remoto de emergência. Ou seja, tivemos uma situação pandémica, tivemos que encontrar uma resposta com os recursos que tínhamos, e esses recursos eram limitados, quer sob o ponto de vista das ferramentas digitais, quer sob o ponto de vista dos recursos humanos e da capacidade para lidar com esta nova realidade. Ou seja, muitas pessoas não estavam preparadas para aquilo que são as metodologias específicas do ensino à distância e do ensino mediado por tecnologias. E, portanto, quero deixar isto absolutamente claro. Aquilo que tivemos não foi ensino à distância, foi, na generalidade dos casos, ensino remoto de emergência. Foi as pessoas tentarem, se quiserem, cairmos à água e tentar agarrar aquilo que era possível para conseguirmos manter-nos à tona e sobreviver neste processo. Mas quero dizer que a utilização de ferramentas, que são as ferramentas dos nossos tempos hoje, é absolutamente essencial e fazê-lo de uma forma crítica. Quando eu digo crítica, é refletida, percebendo que há metodologias específicas. Fazer o ensino à distância não é converter uma aula presencial numa aula mediada por tecnologia. São formas absolutamente diferentes. O trabalho em grupo é possível. O recurso a outros recursos que estão disponíveis online é absolutamente mais facilitado pela utilização da tecnologia do que, por exemplo, a utilização do manual. Dou um caso específico na área do ambiente. Eu consigo aceder a um conjunto de dados imensos se conseguir mobilizar nas minhas estratégias de aprendizagem recursos que estão disponíveis, por exemplo, aqui na faculdade. Eu consigo trabalhar em grupo de uma forma criativa, utilizando, se calhar, por exemplo, ferramentas como aquelas que existem, das mais simples, ferramentas de edição de texto colaborativo. Eu dificilmente tenho 2 alunos a escrever na mesma página, se estiverem a utilizar uma caneta. Mas eles podem estar a escrever na mesma página se estiverem a utilizar um computador. E podem estar 2, 3, 4, por exemplo. E a mesma coisa se diz relativamente à produção de qualquer outro recurso. E isto que as tecnologias nos trazem hoje, eu sou um adepto da utilização das tecnologias em contexto educativo, com a devida apropriação. Aquilo que as tecnologias nos trazem hoje é a possibilidade de transformarmos estes nossos alunos de meros consumidores de informação e de recursos de aprendizagem em produtores da própria aprendizagem, em construtores do próprio conhecimento, para que não tenhamos situações de ensino monodirecional, em que o professor expõe e o aluno recebe, mas em que o aluno é, como digo, construtor dos seus processos de aprendizagem, que tem à sua disposição um conjunto de ferramentas hoje muito mais amplo. E quero dizer mais isto, e com este local, hoje não há nenhuma profissão que não tenha e que não seja mediada por recursos tecnológicos. Nenhuma. Desde o motorista do Uber à caixa do supermercado, todos têm uma relação com ferramentas digitais. E é essencial nós percebermos que o ensino do século XXI e as aprendizagens do século XXI têm que capacitar os estudantes para a utilização destes recursos. Muito obrigado. A doutora Teresa Seabra, relativamente a esta questão dos hábitos e métodos de trabalho, como é que vê que estes tempos os afetaram? Ora bem, não vou dizer nada de novo propriamente, de facto, depende do que é que o professor, isto não há uma resposta única, porque depende muito de como é que exploramos esta emergência, esta situação de emergência. Se de facto conseguimos potenciar o trabalho autónomo do aluno, se conseguimos reverter, como estava muito bem a dizer o Dr. João Covaneiro, no sentido de ampliar as condições de ele fazer o seu próprio processo de aprendizagem, no fundo, fazê-lo depender menos do que nós lhe vamos dizer, porque, de facto, estar a dizer-lhes durante uma hora e meia, seja o tempo que for, neste registro online, ainda é mais descabido, faz menos sentido, é mais difícil qualquer aluno acompanhar, não há ser humano que consiga estar tanto tempo a ouvir, não é? Isto é uma lei conhecida. Já no presencial, eu acho que assim, já o que estava a acontecer nas escolas, antes da pandemia, digamos, já estávamos todos a pressentir e a sentir a necessidade de alterar os métodos de trabalho. O professor sentia, e eu falo da universidade, mas sei que pode muito bem e que acontece noutros contextos, quer dizer,
nos corredores do ISCTE, quantas vezes ouvi palavras como não é possível, eu estou a dar a aula e estão alunos a ver como é que se pintam as unhas, ou como é que se faz não sei o quê, estão na internet a fazer não sei o quê. E era tudo um drama, um escândalo. Houve mesmo uma colega que levou, faz-me lembrar a escola da Daniel Sampaio, que também sei que aconteceu em alguns contextos, levou uma caixa para toda a gente pôr os telemóveis dentro da caixa, etc, etc. Então, o desespero, digamos, já estava instalado, e que no fundo o que é senão a ineficácia, a impossibilidade real e a falta de sentido real de termos aulas positivas, ponto final. Quer dizer, de facto, isso já era um problema. Quando passou a ser tudo online, eu pressenti, alguns de nós fizemos essa adaptação, ainda mais absurdo é isto, e portanto vamos pensar em conceber-lhes e preparar trabalho para que eles possam fazer e construírem o seu próprio saber. Evidentemente que se fizermos isto, aumentamos a autonomia que o aluno tem que ter. Nem sempre, digamos, há dificuldade tanto de professores como de alunos a adaptarem-se a esta nova modalidade, porque também é muito mais cómodo para o aluno ouvir parcialmente, ir ouvindo aqui e ali uma coisa ou outra e depois estudar na véspera para os testes, e aquilo pode ser que a memória ajude e saia. E quantas vezes, isto já no meu tempo era assim, penso que todos que estamos aqui, passado 15 dias fizemos o teste, tivemos uma nota belíssima, mas temos a ideia que não nos lembramos de nada, já não me lembro de nada, penso que já não sei de nada. E portanto, isto faz cada vez menos sentido, não é? Que seja olhada a relação pedagógica e a função da escola a trabalhar com base nesta estrutura, e portanto foi preciso os professores alterarem os seus métodos, e vai ser cada vez mais, haja online ou não haja pandemia, haja ou não haja, e os próprios alunos ganham mais autonomia se as coisas foram conduzidas nesse sentido, desse processo contínuo de aprendizagem, etc. Há uma questão que estava aqui, eu já agora abordo porque vem mesmo ligado ao que eu penso sobre isto. Os alunos puseram esta questão: será que os jovens de secundário estão a ir melhor ou pior preparados para a universidade? Há aqui uma questão que remete para isso. E pronto, eu já agora avanço nesse sentido, porque eu diria que depende muito do curso para onde vão também, mas no geral, digamos, se quisermos uma regra geral, eu acho que até podem ir melhor preparados. O aluno que chega ao ensino superior, não raras vezes, fica completamente desorientado, justamente porque não está preparado para a autonomia que lhe é dada, não é? Deixou de haver o manual que ele estuda, aquela página, da página tantas às tantas, portanto tem que organizar-se, estudar, tem que procurar as fontes, tem que não sei o quê, tem uma série de coisas, e agora o que é que eu faço? Aliás, o problema, pronto, não vamos agora aqui discutir isso, não é? Mas os alunos que vão super bem preparados e têm muito boas notas nos exames, vêm super treinados a saber fazer exames, dar resposta favorável a um exame. Se vão para uma universidade em que isso não é o estrutural, não é isso que importa mais, eles não vão de facto com as ferramentas para se adaptarem facilmente. E portanto é uma tensão que o ensino secundário tem muito grande, que eu acho que isto também a prazo vai ter que se resolver, porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo e fazer ótimos alunos com muitos 20, não é, para depois vir nos rankings, ir à televisão, etc. Tem efeitos perversos muito grandes e não estamos a preparar para a universidade de um modo geral. Isso não é o desejável, não é? Eles depois ficam completamente desorientados. Obrigada. Obrigado. Dr. Joanás de Melo, a mesma questão dos hábitos e métodos de trabalho, depois também se quiser falar um pouco sobre a preparação dos alunos para a faculdade. Sim, uma das coisas que eu sinto mais é que os alunos vêm com mais conhecimentos, mas vêm com menos conhecimento do mundo real. Brincaram menos na rua, têm menos ligação às realidades, têm menos experiência do que, certamente, na minha geração e nas gerações intermédias, de organizações cívicas. Têm menos prática de sociedade. Têm os seus círculos de amigos, em muitos casos são mais amigos no Facebook do que amigos de carne e osso, e, portanto, esta componente é mais frágil agora do que era há umas décadas atrás, há 10 anos ou há 20 anos atrás. E precisamos do oposto. Nós precisamos de universitários que sejam cidadãos de corpo inteiro. E temos um ensino, quer na escola
básico e no secundário, quer ainda, muitas vezes na universidade, um ensino demasiado escolástico. Temos estas ferramentas todas, mas o modelo de ensino ainda é um medieval, do ensino de cátedra, e temos de passar completamente isso. Portanto, hoje em dia a informação está toda aí, está toda na internet. E, portanto, o papel do professor, o papel útil do professor é já não é de transmitir, enfim, o destilado do conhecimento que o aluno tem que, desculpem-me a expressão, empinar e depois regurgitar no teste ou no exame. É uma coisa completamente diferente, onde é que estão as ferramentas essenciais? Como ser capaz de ter uma leitura crítica do tsunami de informação que nós que somos sujeitos todos os dias, e extrair daí as pérolas de sabedoria que existem na internet ou no nosso conhecimento social. Como transformar isso em aspectos produtivos para a sociedade. Eu e muitos dos meus colegas eu abandonei completamente há vários anos o método de avaliação por teste de exames. Totalmente. Portanto, nas cadeiras que eu dou, a avaliação é feita por trabalhos, debates, discussões. Eles têm que fazer muita pesquisa. Para fazer uma apresentação de 10 minutos, têm que trabalhar 50 horas. Rigorosamente, não estou a fazer uma figura de estilo, é mesmo assim. E aquilo é discutido, e se limitaram a decorar aquilo que escreveram, a coisa vai correr muito mal. Se forem capazes de me ensinar alguma coisa, é quando vão ter as notas mais altas. E, portanto, isto é um paradigma completamente diferente do tradicional. E isto, felizmente, já começa a ser vulgar na universidade. Aqui na FCT, esta abordagem, enfim, está muito longe de ser universal, mas é claramente já hoje muito significativa, e também no secundário e no básico há escolas, há professores que já fazem esse esforço. Mas não é este ainda o paradigma, não é? O paradigma dominante ainda é o paradigma medieval. E, portanto, temos que aproveitar melhor estas ferramentas e temos que perceber para que é que as queremos usar. Não é? A ciência não é neutra e, portanto, nós escolhermos trabalhar ou fazer investigação numa determinada matéria, ou treinar os nossos alunos apenas como, vamos chamar, técnicos, ou treiná-los como cidadãos, são dois campeonatos diferentes. Na realidade, temos de fazer as duas coisas. A ciência hoje é tão vasta que nem sequer é possível, em nenhum curso superior, dar aos alunos a totalidade da informação relevante para aquela matéria. Temos que nos ensinar a aprender sozinhos. Esse é o grande desafio da universidade hoje em dia, e cada vez com maioria de razão, não é? Porque a informação que nós temos, o conhecimento que temos disponível é vastíssimo e, portanto, são sobretudo as ferramentas de trabalho e esta capacidade crítica de aproveitar o essencial e transformar isso em algo positivo para a sociedade, isso é que é verdadeiramente definidor da qualidade do universitário que nós queremos dar ao planeta. Eu costumo dizer muitas vezes que as bases que eu aprendi na universidade ainda continuo a usá-las hoje, mas o detalhe das ferramentas que aprendi na universidade não tem nada a ver com aquilo que eu fiz toda a minha carreira. Toda a minha carreira eu trabalhei em coisas que não tinham sido inventadas quando eu era estudante. E, portanto, esta capacidade de aprender a aprender é absolutamente crucial e devia começar no básico e no secundário e é absolutamente crucial na universidade. Dr. Jonas. Por aquilo que vocês foram dizendo, nós de facto tínhamos aqui mais horas de debate, porque cada uma destas questões suscita aqui esse debate. Nós não temos esse tempo e, portanto, eu ia pedir aqui para uma última pergunta, um desafio para todos, que é 1 minuto, e 1 minuto era 1 minuto mesmo para cumprir, e a pergunta é muito simples, eu vou rodar aqui por toda a gente, está bem? Tentando fazer aqui uma conclusão. Nós tínhamos o tema como isolamento social, portanto, dentro desta temática do nós e a pandemia, e ouvimos aqui falar muito do impacto em algumas vertentes, não conseguimos explorar muito, mas ouvimos falar, e aquilo que eu vos peço é o balanço positivo ou negativo, de facto, daquilo que a pandemia trouxe, nomeadamente na questão do isolamento social versus questão tecnológica, que já foi aqui tão debatida por todos. Portanto, pedia aqui capacidade de síntese e uma opinião, então, positivo ou negativo, o balanço que é feito deste impacto, tendo em conta a pandemia. Bem, é claro que quando temos uma pandemia e quando há pessoas a morrer e há pessoas a ficarem desempregadas e há pessoas que perdem entes queridos, é sempre muito difícil nós falarmos em coisas positivas, porque é difícil de entender isso quando as situações são limite. E, portanto, começaria pelas partes negativas, são essas, são o termos deslaçado aquilo que é o nosso tecido social,
Se quiserem, falamos muito de resiliência. A resiliência é a capacidade de eu exercer uma força sobre uma determinada estrutura e ela depois regressar ao lugar. Isso é a resiliência. A estresse, que é um outro conceito físico, é quando eu estiquei de tal forma ou exerci uma tal pressão que depois a estrutura que eu tenho não regressa à forma que tinha antes. E a questão é não regressar à forma que tínhamos antes, porque eu acho que a sociedade e muita da nossa maneira de viver é disfuncional. Nós temos uma erradíssima repartição de riqueza, temos uma erradíssima organização do trabalho, temos uma erradíssima exploração dos recursos naturais e eu acho que temos que tirar partido disso. As coisas positivas que nos trouxe ainda assim é aquilo que dizia o professor João Joanás, é trabalharmos de forma mais eficaz. É, por exemplo, eu poder fazer uma reunião em Bruxelas ou aqui, estar com os alunos de toda a escola e poder estar a fazer remotamente. É eu perceber que tenho hoje ferramentas que me ajudam a ser muito mais produtivo e eu queria acabar com uma nota muito positiva. Esta pandemia ensinou-nos a importância de várias coisas. Da relação uns com os outros, de termos uma escola que funcione e uma escola que precisa de recursos e termos um Sistema Nacional de Saúde que precisa de recursos e que tem que ser qualificado. E, portanto, isso é absolutamente inequívoco. Precisamos uns dos outros, precisamos de uma escola funcional e precisamos de respostas públicas, nomeadamente ao nível da saúde, que sejam eficazes. Muito obrigado, Dr. João. François, também capacidade de síntese? Sim, de facto, não há aqui uma conclusão positiva ou negativa, é tudo mitigado, há pontos negativos e positivos, como já foi abordado aqui. Do lado negativo, o que eu acho que vai ter uma consequência para o futuro é a parte psicológica do impacto desta crise, e nomeadamente as consequências do confinamento e do corte das relações sociais, principalmente nas camadas mais jovens, que de facto 6 meses de confinamento numa criança de 6, 7, 8 anos tem muito mais impacto que um jovem de 16 anos. Isto, para mim, nos próximos meses e anos, vai ter algum impacto na sociedade. Iremos ver que resposta é que damos. Do lado positivo, efetivamente, como já foi dito, é a nossa capacidade de aprender com os constrangimentos, as limitações e os problemas que foram surgindo ao longo desse tempo para nos preparar para o futuro. E o futuro, obviamente, não vai ser sempre crise e confinamento, mas certamente que será um futuro de intervalos com crise, com períodos melhores, e de facto, lá está mais uma vez a capacidade de fazer uma leitura de tudo o que aconteceu, uma análise crítica para poder nos preparar, e isso, ali está de um lado, a nossa capacidade de adaptação, e por outro lado, os problemas socioeconómicos políticos que cada país tem, com as resistências na mudança, eu diria que é no sistema escolar, quer em todos os outros aspectos da sociedade. É verdade. Outras crises vão surgir, a capacidade de as ultrapassar depende de nós. Não é? Exatamente. Obrigado, François. Professora Sara. Bom, eu acho que é muito difícil para mim falar em positivo e em negativo logo assim, não é? Pronto, este é o desafio, claro. Não, porque a situação, de facto, é de todas as partes. Tudo aquilo que é positivo tira sempre alguma parte negativa e da parte negativa tira sempre a parte positiva. E eu acho que, em termos de educação, e eu vou-me cingir mais à educação, nós tivemos, de facto, uma altura que estávamos realmente em emergência e conseguimos encontrar força disto para todos nós, tanto para pais como alunos e também para os professores. Foi, de facto, um desafio que nós conseguimos levar a cabo. Daqui também penso que em relação aos métodos de trabalho, em relação a tudo aquilo que vem no futuro, acho que é uma oportunidade como não vamos ter tão cedo. Portanto, ou agarramos de facto esta oportunidade, ou de facto agarramos agora a possibilidade de modificar alguma coisa nas escolas, nos métodos, nas estratégias dentro da sala de aula e fora, e todo com estes recursos, porque provavelmente não teremos nos próximos, não sei, 10, 20 anos, uma crise, esperemos nós, não é? Uma crise que nos possa dar também alguma coisa para melhorar o ensino. Nós aqui em Almada, deixa-me só dizer isto em termos dos novos tempos para aprender, os novos tempos não tinham a ver com a pandemia, era de facto, através de uma mudança do calendário, levar as escolas a mudar em termos pedagógicos, em termos de avaliação e sempre preocupados com o bem-estar de professores e alunos e de funcionários também, e por isso acho que temos este projeto que vamos manter, que vamos fazer de outra forma, porque os tempos também mudaram, e incluir o digital também.
Portanto, vamos fazer numa nova escola e acho que esta é a oportunidade. Agora, com certeza que deixam marcas. E há marcas visíveis, tanto na parte social, mesmo inclusivamente também nos mais pequenos e, sobretudo, eu creio que são os jovens, assim, pronto, os adolescentes que vão sofrer mais com este isolamento. Agora, a parte é positiva, quer dizer, no final, evidentemente que eu deixo aqui uma ideia positiva para uma nova escola. É uma oportunidade de pormos em prática aquilo que nós já queríamos fazer antes. Obrigado. Professor Jonas, hipercapacidade de síntese. No tal minuto. Bom, em relação aos aspectos positivos e negativos do último ano, eu não vou acrescentar mais nada, já foi aqui tudo dito o essencial. Portanto, eu focar-me nas oportunidades. E oportunidades é aquilo que nós percebemos que estávamos mal, aquilo em que somos muito pouco resilientes, trabalhar a sério para corrigir essas situações. Eu daria 2 ou 3 exemplos. Nós percebemos que conseguimos viver com menos coisas materiais. Se queremos falar de sustentabilidade, e agora esta é uma palavra que está na moda, toda a gente fala, e pouco se reflete. O que é que isso significa na realidade? Significa vivermos com menos tralha. Significa vivermos melhor com menos tralha. Aprendemos isso na pandemia, vamos usar. Aprendemos que precisamos de estar uns com os outros e precisamos de mais contacto com a natureza. As nossas, enfim, em geral a nossa sociedade, mas em particular as camadas mais jovens, têm falta de contacto com a natureza. Aprende-se mais num dia no campo do que em 2 semanas de escola presencial, à distância, não interessa. Portanto, essa componente precisa ser seriamente reforçada. Precisamos de um sistema de transporte público muito melhor. Já se falou aqui da saúde e educação, que eu acho que é evidente para toda a gente, é se calhar menos evidente porque as pessoas, quem pode recorre ao carro, quem não pode, anda em transportes públicos em condições que se calhar foram em certo momento um dos contributos para os surtos pandémicos. E, portanto, as coisas que nós percebemos que estão a funcionar mal, vamos aproveitar a oportunidade para as mudar e já. Não é? Precisamos de melhor transporte público, não precisamos de gastar mais 500 milhões de euros em autoestradas. Não é? E, portanto, temos de focar a atenção naquilo que é prioritário. Muito bem, obrigado, professor Jonas. Bem, telegraficamente também não vou repetir, estou de acordo com muito do que já foi dito, apenas destacar, portanto, pensando no que é que mudou e no que é que eventualmente terá como efeito, não é? O que eu saliento que mudou mais no ponto de vista global. Por um lado, descobrimos no campo imediato recursos tecnológicos nos vão ser muito úteis. Estou perfeitamente de acordo, não vai haver muitas reuniões entre docentes, enfim, entre muitas pessoas, vão passar a ser feitas online, porque algumas delas é bem possível e funcionam muito bem. O que é que aconteceu também por outro lado? Aprofundaram-se certos sentimentos, por exemplo, o sentimento de incerteza. Isso pode ter como efeito ficarmos mais habilitados a saber lidar com a mudança, com a surpresa, com a incerteza, a própria incerteza. Isto é uma pergunta, será que ficamos ou será que esquecemos? Portanto, eu sou um bocadinho, digamos, resistente, eu resisto um pouco à ideia de que vai mudar tudo, porque nós sabemos pela história da humanidade que, quer dizer, algumas coisas sim, mas nós tendemos a esquecer e daqui a 10 anos se calhar estamos a ter o mesmo nível de consumo e a fazer tudo tal e qual, etc. Mas claro que há aqui oportunidades. Portanto, outra coisa que eu acho que mudou, já foi também aqui referido, a percepção das diferenças sociais e dos seus efeitos. Será que as políticas públicas vão, digamos, ser valorizadas? Muitas vezes não são devidamente valorizadas. Será que vamos estar todos mais sensíveis e vamos nos mobilizar toda a sociedade em conjunto para reduzir as desigualdades sociais? Pergunto, não sei. Outra coisa, e termino já por aqui, que também já foi aqui referido, a consciência de sermos parte integrante do mundo que temos que cuidar. Portanto, este fazer parte, será que nos vai fazer com que sejamos mais humildes? Está tudo cheio de interrogações, não sei, pronto. Vamos ver se aproveitamos algumas interrogações para as próximas sessões que vamos vir a fazer. Muito obrigado, Teresa. Obrigada. Ana, pedia também opinião. Não vou acrescentar muito àquilo que já foi dito. A parte positiva foi realmente que houve famílias que se conseguiram reunir e até se descobrirem. Houve pais que tiveram mais tempo para os filhos e conseguiram perceber muita coisa, mas também houve o contrário. Faço minhas as palavras aqui da doutora, que será que vamos mesmo mudar, será que vamos mesmo, será que nós somos eu acho, a minha opinião pessoal, somos um povo que por norma temos uma memória muito curta, só quando as coisas acontecem, se eu tivesse feito, se eu tivesse aprendido com. E tenho visto que, principalmente para esta segunda e pelo consumismo que também já foi visto, a primeira coisa que se viu quando se abriram centros comerciais foi lojas de roupa com filas enormíssimas, parece que não aprendemos assim tanto quanto isso.
Muito bem. Pronto, concordo plenamente ali que devíamos aprender a levar mais vezes os nossos filhos, eu no meu caso já é os meus netos, ao parque, porque faz falta o contacto das crianças, as crianças com a natureza. Obrigado. E esperemos que realmente tenhamos aprendido alguma coisa. Obrigado, Ana. Eu acho que está nas nossas mãos de todos fazermos um pouco isso. Sim, está nas nossas mãos, pais, educadores e por aí fora. Está tudo. Muito bem, obrigado. Diogo, capacidade de síntese, impacto positivo e negativo? Sim, além do que já foi dito pelos demais convidados, penso que uma coisa que resultou desta pandemia, dos confinamentos, foi a desinformação. Penso que é uma coisa muito importante de combater, um bocadinho à parte do tema deste debate, mas está relacionado com o isolamento social e penso que é bastante importante. E também um bocadinho o valor que nós se calhar dávamos a coisas bastante simples, as coisas que tínhamos por adquiridas e que com esta pandemia de certeza que pronto, conseguimos ver que nem tudo é adquirido e que tudo pode mudar de um dia para o outro. Nada é garantido, não é? Que as coisas podem ser alteradas e dar valor àquilo que é realmente importante. É isso, Diogo. Obrigado. Joana. Bom, eu falo enquanto jovem também, tal como o Diogo também já referiu. Pronto, nós estamos numa idade em que de facto é um pouco complicado termos de ficar em casa, os confinamentos, não podermos socializar tanto como fazíamos antes. Portanto, a nossa vida acabou por mudar completamente, o que foi um aspecto muito negativo, até porque penso que é uma altura da nossa vida em que nos estamos muito a formar e a definir enquanto indivíduos, mas pronto, de facto, houveram também bastantes pontos positivos, tal como já foi falado aqui, e que, portanto, para mim um dos mais positivos foi mesmo nós conseguirmos ter mais autonomia e ganharmos novas capacidades de trabalho que nos vão ajudar no futuro. Muito bem, obrigado, Joana. Obrigado. Bom, e assim chegamos ao fim da nossa sessão. O objetivo era proporcionar a troca de opiniões e pontos de vista e com isso estimular a reflexão e o pensamento crítico. Sentimos que estes momentos são importantes para reforçar os laços de cooperação e espírito de equipa da comunidade escolar, que tem de continuar a trabalhar junta para dar resposta a estes desafios da pandemia. Nós contamos voltar em breve, como já tínhamos anunciado, no próximo ano letivo, retomar aqui o ciclo de debates e, portanto, na altura, depois, oportunamente, vamos ver quais os temas. Surgiram aqui várias questões, vamos ver se conseguimos aproveitá-las. Agradecer mais uma vez a todos a presença e esperar que, numa próxima oportunidade, possamos novamente partilhar este tipo de espaço de debate e de reflexão do pensamento crítico. À FCT, ao ISCTE, à Câmara Municipal. Todos os agradecimentos, não é? Todos os agradecimentos. Obrigado. E aos alunos que estão lá, esperamos que tenha sido útil, que tenham gostado e até uma próxima da nossa parte. E, portanto, até uma próxima, muito obrigado. Sejam felizes e muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer.